Olá, estamos iniciando mais uma palestra online e hoje farei a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Aproveita. Se alguém diz, eu amo Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois não ama seu irmão, ao qual viu. Como pode amar a Deus a quem não viu? Essa passagem está em João 4:20. A vida é um progresso de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, deleitando o teu círculo de relações e de ações, que aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemos-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além, guardando a bênção recebida para somente o espírito. Muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço ou semelhante, incorpora naturalmente o coro das alegrias que provoca. No ensinamento do aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive o progresso, na santificação ou na beleza, com a experiência individual e coletiva, se alarga e se aperfeiçoa. Na distribuição dos pensamentos sadios, elevados, converte a uma fonte viva de graça e contentamento para todos. Então, nesse momento, vamos rogar ao Pai que abençoe o nosso trabalho, esteja com nós, nos protegendo, nos amparando, e que esse Evangelho seja a luz para o nosso caminho que devemos traçar durante essa semana. E possamos assimilá-lo e colocá-lo em prática. Que assim seja, graças a Deus. E agora, passo a palavra para o palestrante desta noite, Leone Biagi Bombonati. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Então hoje vamos falar a respeito de sintonia espiritual. E para abordar esse tema, eu separei um trecho, na verdade uma pergunta de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde lá no capítulo 9, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos na questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então, os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, para a gente poder fazer uma reflexão sobre o que é sintonia espiritual e o que os espíritos respondem a Kardec, é importante saber que nós
nós emitimos energias o tempo todo, tá? E essas energias, elas têm origem nos nossos pensamentos. Todo pensamento, ele gera energia, né? E essa energia dos nossos pensamentos, ela é composta primeiro pelos nossos pensamentos, em seguida pelas emoções que nós sentimos decorrentes desse pensamento, das nossas ações, dos nossos hábitos. Então, todo esse conjunto, ele faz com que nós geremos energia o tempo todo, tá? E se nós pararmos para pensar, isso acontece em escala universal, né? Tanto nós, espíritos encarnados, quanto os espíritos desencarnados, tá? Então, com base nisso, se nós temos bons pensamentos, bons sentimentos, bons hábitos e boas ações, né, por consequência, nós vamos sempre emitir boas energias. E também vamos receber boas energias, porque existe a questão da sintonia espiritual. Então, essa sintonia, se pensamos coisas boas, vamos receber, né, doar e receber coisas boas. Se pensamos coisas ruins, nós vamos doar e receber energias ruins. Então, isso também acontece na questão de nós atrairmos tanto bons espíritos quanto os maus espíritos. Então, se nós pararmos para pensar, nós precisamos, como falamos, sintonia espiritual. Quando a gente quer, por exemplo, ouvir uma estação de rádio, nós vamos lá e sintonizamos a rádio para ouvirmos a música que seja do nosso gosto. Né? Então, da mesma forma, nós precisamos fazer isso com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Né? Então, com base nisso, é que vai se estabelecer também a relação de sintonia com os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, qual seria, por exemplo, a maneira de afastar os maus espíritos? Se nós observarmos na história da humanidade, várias culturas em vários povos desenvolveram métodos para afastar os espíritos. E em outra questão do Livro dos Espíritos, Kardec ele vai perguntar aos próprios espíritos, afinal, se nós utilizarmos amuletos, talismãs, nós vamos afastar os maus espíritos? Então dizem os espíritos que não. E o que atrai os espíritos é o pensamento. Então, e nós vamos ver isso também em diversas pesquisas de Kardec, como, por exemplo, nos processos de Morzine. Foi um caso que foi uma viagem que Kardec fez lá para a Suíça, perdão. Lá na Suíça existia uma cidade que ela foi infestada por maus espíritos, tal como aconteceu lá em Israel na época de Jesus, né, onde nós temos diversos casos de possessão espiritual no Evangelho. Então, na época de Kardec, aconteceu a mesma coisa, lá em Morzine, na Suíça. Então, Kardec ele foi lá e ele viu que aqueles processos, quando os padres iam fazer os processos de exorcismo, eles não conseguiam, porque muitos deles não tinham condições morais, né, para lidar com os maus espíritos. Então, respondem os espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos que a melhor forma de afastar os maus espíritos é atrair a presença dos bons. E como que a gente faz para atrair? É tendo bons pensamentos. Ah, mas como ter bons pensamentos no nosso dia a dia? Bom, se nós dividirmos o ser humano em 4 partes, vamos dizer assim, nós temos a nossa parte física, nossa parte mental, nossa parte emocional e nossa parte espiritual. Quando nós queremos melhorar a nossa condição física, o que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar a nossa alimentação, vamos fazer exercícios físicos, não é? Então estamos treinando a nossa parte física. Mas nós também temos que treinar e adaptar também as outras partes. Por exemplo,
Se eu quero melhorar a minha parte mental, minha parte intelectual, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler livros, bons livros, né? Vamos adquirir conhecimento, vamos adquirir esclarecimento, então fazer leituras edificantes. Na minha parte emocional, como que nós podemos melhorar a parte emocional? Primeiro, fazendo caridade, né? Ouvindo boas músicas, porque a música ela influencia nas nossas emoções. Então, nós podemos, através da música, por exemplo, ter emoções de raiva, de tristeza, de alegria, de euforia, de paz. Né? Então, tudo isso acaba influenciando aonde? Na nossa sintonia espiritual também, porque vai influenciar no nosso pensamento e, com isso, também na relação nossa com o mundo espiritual. Como que nós, então, sintonizamos essa parte espiritual? Melhorando os nossos pensamentos. Então, esse conjunto, todas essas 4 partes, elas precisam estar em harmonia, né? Tanto que hoje até mesmo a Organização Mundial da Saúde, claro que eles não vão falar da parte espiritual, né? Porque aí entra a questão religiosa e é dentro da parte de particularidade de cada um, mas o conceito de saúde hoje, pela Organização Mundial de Saúde, ele não engloba somente o bem-estar físico, mas o bem-estar social, o bem-estar mental, o bem-estar emocional. Então, tudo isso influencia também nas nossas companhias, tanto físicas quanto espirituais. Então, por exemplo, os espíritos, e aqui voltando no livro dos espíritos, quando os espíritos respondem a Kardec que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas ações ao ponto de conduzir, de nos dirigir, isso são tanto os bons espíritos quanto os maus espíritos. Né? Inclusive, os espíritos, de modo geral, eles conhecem os nossos pensamentos mais íntimos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que fazer aquele processo que Jesus nos recomenda, que é a oração e a vigilância, né? O nosso processo de melhoria moral. Porque se hoje nós não estamos bem, é porque algum ponto precisa ser trabalhado dentro do nosso ser. A nossa sintonia não está legal. Então é como o exemplo da dona de casa. Se nós limpamos a casa, tá limpinha, cheirosinha, mas deixamos as portas e as janelas abertas, o que vai acontecer? Vai sujar tudo de novo. Né? E isso é bastante interessante, por exemplo, do ponto de vista espiritual. Muitos de nós vamos ao templo, à igreja, ou até mesmo ao centro espírita, uma vez por semana, né, para assistir a palestra do evangelho, para assistir a pregação do padre, do pastor, né, enfim, cada um dentro da sua religiosidade. E aí, lá nós recebemos as boas energias e tudo mais, isso uma vez por semana. Aí, o que acontece? A gente vai para casa, mas aí, chegando em casa, a gente já começa a brigar com os nossos parentes, chega no trabalho, a gente começa a brigar com os nossos colegas de trabalho. Então, ou seja, todo aquele trabalho de, vamos dizer assim, de limpeza energética, de reequilíbrio que foi feito lá no templo, acaba se perdendo durante a semana. Então, quer dizer, adianta alguma coisa? Né? Alivia momentaneamente, mas se nós não buscarmos manter essa sintonia, claro que é difícil, né, no mundo que nós vivemos, mas nós precisamos buscar isso. Então nós temos que tomar muito cuidado e fazer então uma análise. E qual tipo de análise que nós precisamos fazer? Por exemplo, na minha parte física, né, a minha saúde física, estou me alimentando bem? Estou fazendo exercícios físicos? Da parte mental, o que eu estou adquirindo de conhecimento? Qual o entretenimento que eu estou tendo? Desculpa. O entretenimento que eu estou tendo, ele está me ajudando a melhorar mentalmente, emocionalmente? Né? Então, nós temos que pensar nisso. Emocionalmente, as músicas que ouvimos,
os tipos de conversa que nós temos com as pessoas, que tipo de sensação nos traz. Aquela conversa no trabalho ou a conversa em casa com os familiares, qual é o gênero dessa conversa? Nós nos sentimos bem? São conversas edificantes ou são conversas que nos deixam pilhados, com raiva, com ansiedade, com intranquilidade? E aí? Então, voltando a falar aqui, se nós, sabendo-se que, conforme diz a doutrina espírita, os espíritos eles estão em todos os lugares, eles não estão somente na casa espírita, tá, gente? Eles estão por todos os lugares. E se eles estão em todos os lugares, a nossa condição mental, a nossa conduta, essa nossa vigilância é que vai nos asseverar a tranquilidade e até mesmo a questão de ouvir os conselhos, do nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda. Mas ouvir de que forma? Os nossos mentores espirituais, eles têm N formas de se comunicar conosco. Tá? Eu não preciso necessariamente ser um médium, de psicografia ou ser um médium que vê e que ouve os espíritos. Tá? De acordo com a doutrina espírita, todos nós somos médiums, mas em qual sentido? Todos nós possuímos a intuição, a inspiração. Então, os espíritos, eles estão o tempo todo nos intuindo e nos inspirando. E o nosso anjo guardião, ele está todo tempo, a todo momento, querendo o nosso bem. Então, quando nós vamos bater cabeça, vamos fazer alguma coisa que, de repente, vai nos prejudicar, ele está ali do nosso lado nos orientando. A questão é que, muitas vezes, nós não damos ouvido aos seus conselhos. Mas, se nós pararmos para refletir sobre as nossas ações, sobre a nossa conduta, nós vamos passar a ouvir mais nosso anjo guardião. Então, é onde vem as boas ideias, as boas inspirações, aquela vontade de ajudar as pessoas, de colocar a caridade em prática. Isso tudo se trata da sintonia com os bons espíritos. Só que essa sintonia depende exclusivamente de cada um de nós. Não é a questão de templo religioso, não é questão de se ligar a um líder espiritual. Não, isso daí é uma questão nossa, da nossa escolha. O que nós estamos escolhendo para as nossas vidas? Até quando nós vamos continuar na mesma sintonia se não estamos numa boa sintonia? Então é isso que traz até mesmo o próprio Jesus, Ele que vem nos ensinar a questão do orar e vigiar, da questão da prudência, do perdão das ofensas, do amor ao próximo, primeiro como a si mesmo, ou seja, nós precisamos nos amar. Então, se nós não estamos numa boa sintonia, será que nós estamos nos amando? Então, que fique essa reflexão sobre a nossa sintonia espiritual. Então, só para encerrar, eu quero deixar aqui uma história. O homem estava passando num posto de gasolina para abastecer o carro dele. Aí ele desceu do carro e tal, começou a colocar o combustível no carro, e aí ele ficava batendo um papo com o frentista enquanto isso, e viu que um cachorro estava com um prego atravessado na pata. E aí ele viu que esse cachorro ele chorava muito, que uivava e tal. E aí, dentro dessa observação, ele comentou com o frentista: nossa, ele tá chorando tanto, por que até agora ele não foi lá com os dentes e arrancou aquele prego da pata? E aí o frentista disse: porque não deve estar doendo tanto, Então, assim, será que de repente
não está faltando um impulso, um pouquinho mais de força de vontade da nossa parte para sairmos, né, para aliviarmos as nossas dores, para mudarmos a nossa sintonia? Né? E